Vamos começar agora sim o capítulo 1, na página 26. Hineni beyadcha, eu estou em tuas mãos. Na prática, nós falamos essa tefilá quando, alguém se lembra? Que hine kachomer beyada yotzer, etc. Nós falamos a tefilá em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que somos como a matéria na mão do... Como chama? Que nem massinha na mão de alguém que está moldando. Certo? Do artífice. Do artífice somos que nem vidro na mão de vidraceiro, que nem ouro na mão de ourives. Já somos a matéria na mão de Hashem. Então a gente admite que somos a matéria na mão de Hashem e que Hashem vai moldando, vai nos encaminhando, vai de alguma maneira assim determinando e fazendo as coisas. Então, Ken anachnu biyadcha, certo? Assim nós falamos assim também, nós estamos nas tuas mãos. Então, grande parte dos ensinamentos deste livro tem como base e inspiração uma obra fundamental sobre Emuná chamada Hineni beyadcha, de autoria do Rav Yaakov Israel Posen. Ou seja, se você ler o livro neste livro, cujo título significa Eu estou em suas mãos, Hashem. A palavra Hineni aparece na Torá quando Hashem chama grandes tzadikim como Abraham, Yaakov e Moshe, e eles respondem Hineni. Estou aqui. Ou seja, como se diz, estou aqui, manda ver. A gente diria em português, não é somente estou aqui. Estou aqui de prontidão. Estou aqui. E Neni é mais do que eis-me aqui. Estou aqui. Estou pronto. Certo? E Neni é mais do que simplesmente dizer eu estou aqui. Estou aqui, mas estou pronto. Estou à disposição. O Midrash ensina, quando a gente chamou Abraão, ele respondeu Neni. Hashem disse a ele, eu lhe prometo que a mesma linguagem que você utilizou para me atender, eu também usarei quando for responder aos seus descendentes. E, portanto, está escrito em relação ao man, aquele maná, que é alimento espiritual, aquele pão que caía dos céus no deserto, certo? Para nutrir o povo de Israel. Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Eis que eu estou fazendo chover sobre vocês o pão dos céus. Assim... Ou derramando bênção. Hã? Chuva de bênção. Assim, mas não é o aniversário do gênero hoje. Assim, essa expressão demonstra a prontidão de Hashem em enviar comida ao povo de Israel. Você vê que utiliza a palavra prontidão. Ou seja, não é somente estar, estou pronto. A expressão Hineni representa a maior aproximação que a pessoa pode ter com Hashem. Ele chama e a pessoa responde, eu estou aqui. Eu não tenho interesse, não tenho vontade própria. A minha vontade é sua vontade, meu Senhor. Eu estou aqui como um soldado. Já estou para o que der e vier. Explica aos nossos sábios que Hineni corresponde a um sentimento de servir a Hashem e cumprir sua vontade sem questionamentos, sem fazer contas, em uma entrega total e absoluta. É por isso que Hashem gostou tanto quando chamou Abraão e ele respondeu, eu estou aqui para você, Hashem. O que você quiser, eu farei. E o sentido da palavra Hineni. Abraão falou Hineni, somente isso. Essa obra traz muitos exemplos de situações pelas quais as pessoas passam e nas quais elas sempre devem se lembrar de se colocar nos braços de Hashem. Deus está sempre conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Ele está conosco. Pergunta, nós estamos com Ele? Temos realmente essa parceria? Nossa postura diante de Hashem deve ser sempre Hineni. Isto é, Hashem, eu me lembro de você. Estou com você, pronto para o que você quiser. Rabino, talvez a maior prova de fé da Torá tenha sido Abraão, né? Que foi entregar o próprio filho. Mas quando Hashem pediu o filho, antes ainda, Abraão falou Hineni. Hashem chamou Abraão e Abraão respondeu Hineni. E aí começa toda a história. Ou seja, na prática, é querer
Desculpa, não? Eu vou te... Arthur, preciso de um favor. O que foi? Não, pode deixar. Não sei se deu para entender. Esse que foi... Acabou, cara. Não dá para te pedir nada desse jeito. Agora, preciso te pedir um favor. Manda ver. O que precisar, estou aí. Conta comigo. Então, dá para pedir grande. Ou seja, na prática, o que Abraão fez? Ele depositou uma fé incrível em Hashem, confiou em Hashem. Certo? Que foi o que nós já falamos quando falamos de Shavuot. Deus vem dar a Torá para o povo de Israel, oferece a mesma Torá para os outros povos perguntam o que está escrito nela. A Israel não perguntou. Como não perguntou? Talvez uma bucha. Na verdade, nós acreditamos e confiamos que a Torá foi feita, como digo, tailor-made. Foi feita, sabe, sob medida para nós. Mas qual a diferença aqui? É que nós não precisávamos de provas. Não precisávamos saber o que está escrito. Por quê? Porque acabou Deus de nos tirar do Egito, atravessar o mar. Sabe? Puxa vida, tudo o que ele fez por nós, ainda vou duvidar quando ele diz, tenho para te entregar um negócio. Peraí, o que é? Contas para pagar. Tudo bem. Se é isso que você precisa de mim, estou à disposição. Não sei se deu para entender. A Israel não questionou. Você falou Abraham 2 vezes, Abraham. Sim, Vaiomer e Neni. Isso antes da Kedah? E aí, quando fala Abraham, quando fala Abraham, não sabe por que chamou 2 vezes. Porque é uma expressão de carinho. Mas isso foi antes da Kedah ou quando ele estava com a faca no pescoço? Antes. Abraham. Então vamos lá. Kach bincha. Kachna et bincha. Kachna et bincha. Então, a seguir, alguns pontos importantes. Perdão. Essa obra traz muitos exemplos de situações pelas quais as pessoas passam e nas quais elas sempre devem se lembrar de se colocar nos braços de Hashem. Deus está sempre conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Nossa postura diante de Hashem deve ser sempre inene. Isto é, Hashem, eu me lembro de você, estou com você, pronto para o que você quiser. A seguir, alguns pontos importantes do livro Neni Beyadcha, por meio dos quais mostraremos os objetivos que pretendemos atingir com a obra presente. Shalvat Avoteach. Quando você, na prática, confia em Deus, você tem uma coisa, que se chama o quê? Tranquilidade. Paz de espírito. Tranquilidade, sossego. Por quê? Que nem funcionário público, ele não está preocupado. Dia 30 pinga na conta. Sim ou não? Não falha. Funcionário público não falha. Dia 30 pingou na conta. De uma empresa boa. Já. Agora, o patrão, ele não sabe o que vai acontecer. Ele que está rezando. Na prática, qual é a vantagem que tem o funcionário? Tranquilidade. Ele não tem problema, não tem, eventualmente, preocupações. Você sabe que acabou, ele conta com isso e vai cair e não tem problema nenhum. A tranquilidade daquele que confia seria Shalvat Avoteach, que é a calma e a paciência daquele que tem confiança na Hashem. E por isso vive de forma tranquila. Por mais que a vida da pessoa possa ser muito agitada, ela consegue manter um espírito calmo, pacífico. Essa é a serenidade daqueles que se apoiam em Hashem. Atualmente, o que as pessoas mais procuram é uma forma de se acalmar, de se afastar das preocupações. Na verdade, isso que as pessoas vivem, e você pode testemunhar profissionalmente que, inclusive, a maior preocupação da pessoa é qual é? A preocupação. Muitas coisas podem acalmar a pessoa momentaneamente, certo? E com fatores externos, as pessoas conseguem uma tranquilidade passageira. Por exemplo, ansiolítico, ok? Ou, eventualmente, desvio de atenção. Pensa em outra coisa. Quando você pensa em outra coisa, automaticamente você distraiu a mente, mas não resolveu o problema, não resolveu
não te deu a tranquilidade real, te deu uma tranquilidade passageira. 90% dos brasileiros, na hora que tem o jogo, na hora do jogo, ele esqueceu dos problemas. Ou da pinga, cerveja, etc. Artífices. Não é verdade, são meio de esquecer, fugir da realidade, dos problemas. Como? Afogar as mágoas. Sim, afogar as mágoas. Mas se alguém quiser se acalmar de verdade, eternamente, ou de uma forma mais permanente, porque a palavra eternamente é o que se aplica só a Hashem. Entendeu? O Anishama não tem problema, é uma questão no corpo. Então, precisa confiar em Hashem. Quem tem confiança em Hashem acaba adquirindo tranquilidade e não vai precisar de remédios nem de terapia. Acho que é melhor fechar o livro, senão o Arthur vai perder a parnassá, coitado. Depois a gente fala de fazer o Pix, não dá. Nós comentamos isso na aula anterior, no versículo do Salmo, no capítulo 55, quando o rei David diz, joga para Deus o teu fardo, aliás, lança, diz aqui, e ele te sustentará. Ok? Esse pasuk faz referência a um relacionamento de David a Melech sobre depositar toda a nossa carga, todo o peso que carregamos em Hashem, e ele nos sustentará. E pode-se dizer, mas eu me apoio na Hashem. O problema é que a maioria das pessoas se apoiam também em Hashem, e não apenas nele. É uma famosa história que eu gosto de contar, que eu vi uma vez do Baal Shem Tov, que uma parábola diz que tinha um Yehudi, era um viajante, peregrinador, ia de cidade em cidade, e como ia naquela época, não tinha aquele carry-on, como temos hoje em dia, que era marinha com 4 rodinhas, toda spinning, etc. Então, levava todas as trouxas, carregando nas costas, uma sacola, não é? Nem mochila. E aí, o Yehudi estava lá, conseguiu, passou uma carruagem, ofereceu carona para ele. E ele subiu na carruagem. E depois de um tempo, o cocheiro começa a puxar a conversa. O cocheiro também era bom ter companhia, ter com quem conversar já. Quanto tempo dá para conversar com o cavalo? Então, começou a conversar com o passageiro. E de repente ele está conversando com o passageiro sabe, se queixando assim, perguntando, desculpa, que se vira para trás e ele vê que o homem está sentado lá, carregando as trouxas, sabe, nas costas. Aí ele fala para o passageiro, me desculpa, mas por que você não aproveita e deposita as trouxas na carruagem? Aproveita, relaxa. Certo? Como dizia a nossa prefeita, relaxa e vai em frente. E aí, então na prática, deixa lá. O que o passageiro responde? O carona? Imagina, não quero abusar. Só bastante está me dando carona a mim também, vai levar minhas trouxas. Ou seja, utilizando o jogo de palavras em português, esse é o trouxa. Por quê? Por quê? Já está carregando dois. Não, porque na prática Hashem está te carregando. O cocheiro é Hashem. Ele já está te levando. Que diferença faz para ele se a trouxa está nos teus ombros ou está depositada na carruagem? A mesma coisa. Quem está te carregando? Quem está te levando? É Hashem. Não seja você o trouxa. Deposita. Isso que o rei Davi nos diz. Deposita na mão de Hashem o fardo. Hashem vai conseguir carregar. Ele vai te ajudar, vai te levar. Nós temos que mudar de posição, de expectativa, de postura. Hashem já está nos carregando. Quem te dá a vida? Quem te dá a saúde? A gente estraga a saúde, na verdade. Com má alimentação, com os problemas, as preocupações e demais. Ok? Tudo, melhor da pessoa. É? A vida não existir, para você, melhor da pessoa. É que estou olhando para ele porque fico preocupado, ele vai parar de pagar mensalidade. Depois disso aqui.
Você pode usar muito, bater muito em preocupações. Não, é que o Senhor nos ensina a não ter preocupações. Se você tem, então vai no Arthur. Tá esclarecido, a parceria tá esquematizada. Que nem o inquilino não conseguia dormir porque dia seguinte ia ter que pagar o aluguel, né? Aí a esposa falou: o que você tá? Porque eu não consigo dormir, que amanhã dia de pagar não tem dinheiro. Eu falei: liga pro senhorio da casa, né? Ele ligou e falou: amanhã eu não tenho dinheiro, pumba. Aí ele falou: pronto, agora é ele que não vai dormir. Vamos lá. Um exemplo de quando uma pessoa sente que possui emuná e bitachon, plenos em Hashem, quando estamos viajando de avião, estamos no ar. Não temos os pés no chão, temos os pés no avião. No avião, sentimos que só Hashem pode nos salvar. Porém, quando estamos com os pés no chão, estamos salvos? Queremos ter sempre essa sensação de estar com os pés no chão. Mas mesmo com eles assim, devemos ter a mesma sensação de quando estamos voando. Quando estamos aqui embaixo, sentados, andando, dormindo em casa, no trabalho ou no Beit HaKnesset, se refere dormindo no Beit HaKnesset, precisamos ter a sensação de estarmos em um avião. Ou seja, vamos confiar no piloto. No avião, o que adianta? O que adianta entrar? As pessoas muitas vezes se preocupam quando tem uma turbulência. Vai fazer o quê? Deixa na mão, deixa. É um fato. É difícil, mas vai fazer o quê? Então, na prática, tem que saber confiar na Hashem. O aplicativo de trânsito Waze também é uma fonte de ensinamento sobre emuná. Há alguns anos precisei viajar para o Paraná para visitar uma fábrica de alimentos. Então, por uma segurança adicional, eu levei 2 celulares comigo. Um com internet e o meu sem internet. Ambos com suas respectivas baterias completamente carregadas. Ok? Muni-me também do cabo para carregar a bateria no carro. Então fui dirigindo, afinal não era tão longe, e de volta totalizava cerca de 850 quilômetros. O veículo era alugado e quando conectei o cabo da bateria não funcionava. O celular não carregava. A ida foi tranquila, com o Waze dando-me todas as orientações necessárias. Mas quando cheguei no meu destino, percebi que as baterias dos 2 celulares já estavam no final. Desliguei ambos, fiz a visita na fábrica e me preparei para voltar. Precisava então encontrar a rodovia Castelo Branco para regressar a São Paulo. Mas como achá-la sem conhecer nada na região? Eu devia ter ido te procurar. Você estava lá perto, não? No Castelo Branco. Tinha que carregar o celular quando estava na visita. Completamente perdido, sem saber qual caminho tomar, parei no acostamento e liguei o celular. O Waze diz umas 10 vezes: estamos prontos, e mandou seguir em frente. Porém, de repente, a bateria terminou e o celular desligou. Olhei para o meu aparelho sem internet, que também já tinha desligado por falta de bateria. Estava escurecendo e eu precisava encontrar a rodovia Castelo Branco. Então, eu fui, não sabia nem se estava na direção correta, e não aparecia nenhum posto no caminho para pedir informações. Continuei seguindo e seguindo. Então pensei: você tem de aprender. Você levou 2 celulares confiando no Waze. E onde estava a sua confiança na Hashem? Agora que você ficou sem bateria, o que vai fazer? Olhei para os céus e disse: Hashem, ineni beyadcha. Somos só eu e você. Não há mais nada, por favor, Hashem, me guie. Então, um verdadeiro milagre aconteceu. Como, mesmo sem Waze e sem conhecer o caminho, consegui encontrar a entrada para Castelo Branco. E aqui estou para contar a história. A pergunta é: precisamos de uma situação assim para sentir que dependemos de Hashem? Com certeza não. A solução é confiar nele. Boré Olam nos irá guiar. David Amelech ensina-nos a apoiarmos toda a nossa carga na Hashem, pois ele nos sustentará em Hashem e não também em Hashem. Pois quando confiamos em outras coisas, Hashem nos diz: você se apoiou também em mim, procurando outras saídas. Então fique com o seu outro apoio.
o que Hashem quer de nós, que nos apoiemos nele total e somente. Ok? Não é uma questão de orgulho da Hashem, mas é uma questão simplesmente que a gente tem que ter a confiança plena na Hashem, naquilo que a gente for encarar. Ainda bem que ele estava aqui no Brasil, na Castelo Branco. Se estivesse em Israel, podia parar em Jenin. Se ele estivesse em Israel, certo? Ele, 30 na meses prática, sem não, parar. talvez não estaria te contando essa história. Em Jenin. Hineni beyadcha. Não há possibilidade de perder algo por fazer a vontade de Hashem, como já foi revelado pelo Midrash. Uma das coisas que percebemos é que, apesar de termos emuná e bitachon completos em Hashem, não podemos ficar de braços cruzados. Temos de fazer nossa ishtadlut, nosso esforço, nossa tentativa, dar os nossos passos. Mas do que depende quantos passos precisamos dar? Da nossa emuná e bitachon. Como a história que nós contamos, que eu gosto de contar sempre, que está do Nachshon, que foi o primeiro a pular o mar. As águas chegou no tornozelo, continuou andando, chegou no joelho, continuou andando, chegou nas cadeiras, chegou andando, chegou no peito, chegou andando, chegou no pescoço, deu mais um passo, chegou nas narinas. Significa que já não dava para respirar, chegou nas narinas. O que ele fez? Deu mais um passo. E aí o mar se abriu. Então, na prática, às vezes a gente tem que saber que precisamos dar mais um passo para que o mar se abra. Mas esses passos são feitos o quê? Confiando na Hashem. Ok? Rabino, Muitas vezes as pessoas fazem o seu esforço, mas não da forma correta. O que isso significa? Toda estadlut que contraria a vontade de Hashem não é um esforço desejado por ele, porque contraria a sua vontade. Por exemplo, a pessoa precisa trabalhar para conseguir seu sustento. Deus escreveu em Rosh Hashanah que naquele ano ele irá receber 100 mil reais. A pessoa pode conseguir esses 100 mil reais utilizando o seu livre-arbítrio, assaltando um banco, roubando do cliente, ou trabalhando honestamente. O que acontece se ela escolher receber os 100 mil reais como um ladrão, argumentando se todo mundo faz isso, então qual é o problema? Acho que eu vi isso no Brasil em algum lugar. Em primeiro lugar, dizer, todos fazem isto, então também irei fazer. É somente uma justificativa que garante que a pessoa não estará sozinha tendo de consertar seus atos. Ou já não vai ser o único no purgatório, entre aspas, ou na cadeia. Haverá outros que também cometerão esse engano. Além disso, Deus nos deu uma escolha. Mas a pessoa que enganou o cliente e diz que isso foi sua estadlut para conseguir seu sustento, vai contra a vontade de Hashem. Todos nós sabemos disso racionalmente, mas o teste é fazermos o correto. Não raro, o sujeito acha que, em um mundo com tanta desonestidade e falcatruas, se ele fizer o que é correto aos olhos de Hashem, acabará perdendo. Mas isso é apenas a voz da nossa má inclinação, o nosso diabinho de dentro que está tentando nos induzir. Deus nos fala, se você me ouvir, você não vai perder. Faça o correto. Ou já, ninguém nunca se prejudicou por fazer a coisa certa. Mas fazer o correto também implica em não sacrificar suas obrigações espirituais. A pessoa que, por necessidades de Parnassá, deixa de cumprir com suas obrigações espirituais, também não está fazendo a estadlut desejada por Hashem. Por exemplo, aquele que argumenta, por causa do trabalho, preciso fazer todas as tefilot do dia sem minyan, será que em toda a cidade não há um minyan que seja adequado aos seus horários? Quantas horas por dia essa pessoa realmente precisa trabalhar? E quantas horas realmente ele precisa... quantas horas realmente ele se dedica a trabalhar? Não é que precisa. Quantas se dedica? No meio faz um joguinho no celular, assiste um jogo de futebol, ou bebe uma cerveja com um amigo, para um cafezinho, vai fumar, sei lá. Cada um... Obviamente que há exceções, mas em geral ninguém precisa trabalhar tanto. Dedique-se a seu trabalho no horário comercial, mas saiba que também temos obrigações espirituais. Não podemos usar a desculpa de que isso é a minha estadlut, pois a estadlut
ou seja, aquele esforço, também precisa ser kasher, apropriada conforme a lei judaica. O esforço deve ser de acordo com a vontade de Hashem. E ele garantiu que aquele que ouvir não perderá. Isso só acontece, porém, se confiarmos em Hashem. A pessoa que não confia em Borei Olam tem de trabalhar 26 horas por dia para obter Parnassá. Pois Hashem diz, você não confia em mim, então fique entregue à sua própria sorte. Não sou eu que vou te dar a Parnassá. Para ter os conceitos certos de Emuná e Bitachon, pensar como um Yehudi deve se desenvolver a Ashkafá, ou seja, que significa a perspectiva, a forma de ver as coisas, certo? A visão do mundo correta. Isto é refletir como Hashem quer que pensemos. Para isso, deve-se estudar a sabedoria divina contida na Torá. Rabi Akiva ensina que tudo o que Hashem faz, ele faz para o bem. Entretanto, nós vemos coisas amargas. Será que elas se transformarão em coisas boas? Nós vemos coisas difíceis, feridas. Será que terão cura? Emuná ensina-nos a termos certeza de que, muitas vezes, situações delicadas e tristes aos nossos olhos são salvações. Isso é um nível muito alto de estar próximo de Deus com Emuná e Bitachon. Foi o nível ao qual chegaram Nahumish Gamzu, que constantemente pronunciava Gamzu Letová, isto também é por bem, e Rabi Akiva. Ambos sabiam enxergar tudo de forma positiva. Parnassá min hashamayim, o sustento vem dos céus. Significa que simplesmente devemos confiar que ele que decide quanto você vai ganhar e o que você vai ganhar. Trata-se um dos maiores testes que temos na vida. Entretanto, é algo que já sabíamos desde o início do mundo. Antes de sua transgressão, Adão estava no Gan Eden, e seu sustento vinha automaticamente. Depois do seu erro, Hashem avisou-lhe, pelo suor de tua testa, você comerá, do seu rosto, você irá comer pão. Mas será que todo esse esforço para conseguir sustento é algo ruim? Além da maldição de Adão e Javá, Adão e Eva, a Torá também registra a maldição recebida pela cobra. Você vai comer pó todos os dias da tua vida. Desse versículo, porém, surge um grande questionamento. Por que está considerado uma maldição? Já que a partir daquele momento o alimento da cobra viria de uma forma fácil, diretamente, certo? Em sua boca, sem esforço. Como uma maldição? Deus diz para ele, olha, tudo que você precisar está à tua disposição. Pois há pó em todos os lugares do planeta. Então, como que é? Responde o Rav Galinsky no seu livro Viganta que não há maldição pior do que Hashem cortar as relações com alguém. A gente diz, não quero mais negócio com você. Olha, tá bom, eu te dou tudo o que você precisar, mas você não vai ter a mim. É isso que a Hashem falou. Assim se explica. Nós temos nossa conexão com Hashem quando olhamos para cima e pedimos a Hashem, por favor, me mande meu sustento. Mas se tivéssemos a Parnassá com tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, seríamos como uma cobra, lo além. A quem Deus disse, não quero mais saber de você, nem se dirija mais a mim para pedir seu alimento. Então, na prática, se vire sozinho. Até ele vai chegar a virar sozinho até tua boca. Isso é uma enorme maldição na prática, porque você perdeu o vínculo com Hashem. Entendeu? Deus nos livre. Quando um filho ganha uma herança, o que aconteceu? Você, puxa, que felizado. Ele ganhou herança, agora não precisa trabalhar mais. Mas ele perdeu o pai. Não sei se deu para entender. Hashem deu a herança para a cobra, mas ela perdeu o pai. Escrachá para ti, divina providência. O primeiro conceito de Emuná é confiar que Hashem está sempre presente e supervisiona tudo o que acontece. Mesmo quando o Waze não funciona. Deus está conosco em qualquer momento e lugar. E é um conforto para nós sabermos que temos em quem nos apegar. Nunca desistir. Yehush, desistência, é uma palavra que não existe. Ou melhor, não deveria existir no vocabulário de um Yehudi. Como ensinam nossos sábios, a salvação de Hashem vem num piscar de olhos.
En Yehush Klal Baolam, dizia Rabbi Nachman de Breslov. Não podemos desistir, não existe. Não há obstáculos ou dificuldades para que Hashem possa trazer a salvação, mesmo quando já terminaram todas as esperanças. Portanto, não há a possibilidade de Yehudi desistir em seu coração da salvação de Hashem, conforme diz o Talmud. Mesmo se uma espada estiver no pescoço de uma pessoa, já te colocaram essa espada como chama? No pescoço, a pessoa não pode desistir da misericórdia divina. Um dos sinais do Yehudi é que ele nunca desiste, mas persiste, insiste. Em situações difíceis da vida, é muito importante não desistir e saber que há salvação divina. Esse conceito é é fácil de ser dito, mas difícil de ser implementado. Para isso, precisamos começar a estudar. Estudar significa o quê? Treinar, adoutrinar-se e praticar. É que nem um socorrista. Aprendi com meu filho, hoje em dia ele é socorrista da Tzalá, ele vai no atendimento, ele já nem pensa, ele age. Por quê? Passou treinamento, que te condiciona já diretamente a agir. Já cria como se fosse um instinto. Então, quando ele vai, ele já tipo, automaticamente já sabe o que tem que fazer, e os colegas que geralmente vão com ele na Tzalá também, cada um sabe qual a sua função. É que nem um exército que está treinado, etc. Cada um sabe qual a sua função, o que tem que fazer. Então, ao estudar sobre Emuná e Bitachon, esses conceitos acabam penetrando em nossos corações, nós começamos a adquirir esses hábitos, essa confiança na Hashem, e podemos chegar a ter, como falamos antes, uma vida mais tranquila. Só queria comentar, para encerrar, eu estava dando sábado à noite numa live sobre tefilá, sobre falar com Deus, e justamente eu falei que alguém falou se precisava de muito preparo para falar com Deus, qual o preparo certo, eu vou falar com Deus. Eu falei que a gente pode se preparar, e é bom se preparar cada um de nós, mas Deus, hoje em dia, que nem a gente fala, o Alexa, o Google, Siri, todos aqueles meios que deu por aí, que você fala, ele já te diz, pois não? O que posso ajudar? Certo? O que está acontecendo? Eles já estavam ouvindo. Eu só chamei a atenção para começar a conversa com eles. Certo? Mas na hora que eu falei a frase, ele já está me respondendo. O que significa? Que ele já estava me ouvindo de antes. Exatamente. Esse é Hashem. Hashem está ouvindo, está online, está conectado conosco o tempo todo. Hashem está atento a nós o tempo todo. Então, se ele está atento a nós o tempo todo, vamos nós estar um pouco mais atentos a ele. Bom dia. Então, a mulher reclamou